Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a iniciar o livro de 1 Reis. Como já falámos quando começámos a estudar o livro de 1 e 2 Samuel, inicialmente estes livros eram constituídos como um só livro. Ou seja, o livro de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas eram um só livro. E depois, mais tarde, com o decorrer do tempo, eles foram separados desta forma para facilitar, você e eu, que estamos habituados a ler a Bíblia, podermos encontrar com mais facilidade os textos bíblicos e as referências. Isso aconteceu exatamente, como eu disse, para facilitar a nossa vida, pelos copistas que quando começaram a trabalhar a Bíblia e trabalharam a versão dos 70, chamada Septuaginta, então eles dividiram os livros desta forma. E assim se tornou um pouco mais simples nós entendermos as Escrituras e podermos também aceder de uma forma mais fácil e simples aos textos bíblicos. Nós olhando para este texto bíblico aqui, que vamos começar a trabalhar hoje, este livro de Reis, nós vamos ver que há um tema principal. E o tema principal que nós podemos encontrar aqui é: os reis deverão reinar segundo o exemplo de Davi. Ou, uma frase talvez mais simples, o exemplo de Davi. A ideia é salientar como Davi realmente foi um rei que, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros, foi um rei que deveria ser tido como um padrão para a forma como os reis se deveriam conduzir. Ele realmente era um padrão para o ser humano, pois é verdade que, por um lado, ele cometeu erros e erros graves, a Bíblia não os escondeu. Por outro lado, ele foi um homem que confessou o seu pecado e abandonava o seu pecado. Ele reconhecia os seus erros e era capaz de dizer: eu errei, perdoem-me. É interessante ver esta atitude em Davi, que deveria ainda ser uma atitude para todos nós. É pena que, por vezes, as pessoas não têm a facilidade de reconhecer os seus erros. E isso é muito triste. Eu conheço algumas pessoas que têm uma tremenda dificuldade em poder dizer: olha, perdoa-me, eu errei, eu falhei, não deveria ter feito. Quando isso é assim, torna-se difícil o relacionamento dessas pessoas, pois eles estão sempre certos e os outros estão sempre errados. A pessoa, quando é assim, não consegue facilmente reconhecer os seus erros. E mesmo quando é um erro flagrante, a pessoa vai justificar o seu erro e justifica. E enquanto a pessoa faz isso, não há espaço para o perdão, não há espaço para a reconciliação. É necessário que possamos aprender com Davi a dizer: perdoem-me quando eu falhei. Então, este texto do livro de Reis vai nos trazer este exemplo de Davi constantemente. E vai trazê-lo, talvez pela negativa, mostrando os erros que outros reis cometeram. Estes livros aqui ensinam-nos essencialmente como nós devemos agir. E eu espero que nós possamos aprender com a história, possamos aprender com os erros dos outros, para evitar cometer os mesmos erros. Os textos que nós vamos encontrar aqui são textos que nos revelam exatamente isso. Mas também os textos que nos mostram a atitude que Davi teve, mas também a atitude que os outros reis tiveram. Encontramos alguns, como neste livro de Reis, no capítulo 17, o verso 22 e 23, que diz: assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi que Israel foi transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. E ainda aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 25, no verso 21, diz: e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Amat. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Vemos que, quer em 1 Reis, quer em 2 Reis, os registros aqui falam-nos da divisão do reino,
e falam-nos do colapso que este reino entrou, exatamente porque os reis que o seguiram não mantiveram o padrão de Davi. Antes, pelo contrário, seguiram o padrão de Jeroboão, como nós vimos aqui. Se afastaram dos caminhos de Deus. Isto teve consequências tremendas para a vida do povo de Israel. Deus quer realmente transportar a sua palavra para o dia-a-dia do homem, trazer a sua palavra para o nosso convívio, para o nosso dia-a-dia, para que o nosso ser possa ser transformado. Mas é necessário que nós permitamos que isso aconteça. Assim como os reis de Israel necessitavam de dar espaço a Deus na sua vida, e isso não aconteceu. Era necessário que o povo e os reis de Israel permitissem que Deus governasse, em vez de serem eles mesmos a governar. E nós vamos ver por estes livros que quando o povo não percebeu que era Deus quem deveria governar, quando os líderes religiosos não perceberam que era Deus que deveria governar, quando os reis não perceberam que era Deus que deveria governar em vez deles, isso trouxe muitas consequências e terríveis consequências para a nação de Israel. Era necessário que os governantes percebessem que o rei que deveria governar era o próprio Deus e não eles mesmos. Quando os governantes assumem a sua posição com arrogância, com orgulho, enfim, com desdém, pensando que são superiores ou são alguma coisa, então realmente começa o princípio do fim. E foi exatamente o que aconteceu à nação de Israel. Eu creio também que estes textos bíblicos aqui nos ajudam a compreender algo extremamente importante. Quando os reis ou os líderes não percebem a separação entre aquilo que chamamos o governo humano e aquilo que chamamos o governo de Deus. Ou seja, quando não percebem que deve haver uma separação entre a Igreja e o Estado. E deve haver o governo humano, sem dúvida alguma, deve-se reger por princípios e valores que são bíblicos, mas também são princípios e valores de qualquer civilização que se preze. Por exemplo, a honestidade é um princípio bíblico, mas é um princípio de convivência em sociedade fundamental. A justiça é um princípio bíblico, mas é ao mesmo tempo um princípio de convivência social extremamente importante. A honestidade, a verdade, a coerência são tudo princípios bíblicos, mas ao mesmo tempo princípios que têm que ser fundamentais e desenvolvidos mesmo por aqueles que até nem temem a Deus. Pois quando as sociedades não são regidas dessa forma, elas entram em colapso, entram em crise, porque realmente há uma grande desconfiança, há no fundo perseguições, há torturas, exatamente porque as pessoas não confiam em ninguém, não têm essa capacidade de falar a verdade para ninguém. Então esses valores perdem-se e rapidamente as sociedades se desorganizam. Nós vemos grandes impérios que caíram exatamente por causa de questões destas. Questões de ganância, questões de corrupção, questões de egoísmo, imoralidade, desconfianças, assassínios, tantas coisas que nós ouvimos, quer no Império Romano, no Império Grego e outros impérios de que se fala, que eles caíram, entraram em colapso exatamente porque não desenvolveram entre eles características de uma convivência sã em sociedade. Isso só é possível quando Deus está envolvido nesse assunto. É por isso que o reino de Davi foi um reino de alguma forma bastante próspero, porque Davi procurava ouvir a Deus. Os reis que o seguiram, exceto Salomão e alguns outros, assim meio salpicados na história da nação de Israel, não temeram a Deus, não procuravam Deus. E por essa razão foram permitindo determinadas posturas, determinadas atitudes, que foram condenando assim a nação de Israel até ao ponto de ser levada cativa, até ao ponto de ser levada e deportada para um outro país, uma outra região. Mas nós vamos então começar a leitura destes textos, neste primeiro livro de Reis, no capítulo 1, no verso 1, e vamos poder então ao longo destes dois livros, o primeiro e o segundo livro de Reis, ver o que acontece a esta nação. Então, se você tiver a sua Bíblia, eu recomendava que a abrisse e pudéssemos juntos ler estes textos. Diz assim: sendo o rei Davi já muito idoso, tinha enorme dificuldade em se aquecer, mas por mais mantas com que se cobrisse, tinha sempre frio. O remédio para isso, disseram então alguns criados,
é procurar-se uma rapariga virgem que cuide do rei e se recline nos seus braços, mantendo-o assim quente. Então buscaram em todo o país uma rapariga que fosse formosa e selecionaram a Abisag, a sunamita, e trouxeram-na para junto do rei, e ela cuidava dele, mas não teve relações sexuais. É difícil, talvez, concebermos Davi como um homem velho. Nós talvez estamos habituados a histórias de aventuras, talvez às gravuras, talvez até aos filmes, aos desenhos que vemos acerca de Davi, como um rapaz jovem, cheio de força, cheio de energia, um homem valente, um grande guerreiro, um grande general de guerra. Mas certamente não estamos habituados a ver Davi nesta situação. Bastante idoso, debilitado, com fraquezas, já sem capacidades físicas, mas na realidade este homem, que foi um grande homem de Deus, também chegou a este ponto. E não estava, de facto, com demérito nenhum por causa disso. A velhice não é algo para ser envergonhada, não temos que ter vergonha pelo facto de termos passado anos e hoje não termos a força que tínhamos no passado. Antes, pelo contrário, temos a experiência, temos histórias que ficaram, temos lições que tiramos que poderão ser úteis para as novas gerações. É necessário, de facto, que nós possamos valorizar as pessoas que têm uma outra experiência de vida. É necessário valorizarmos aquelas pessoas que têm idade e conhecem como as coisas aconteceram. Quando as sociedades desprezam, no fundo, as pessoas mais sábias, as pessoas que têm mais experiência de vida, é uma sociedade que fica pobre, é uma sociedade que perde com isso. E vemos aqui que Davi, apesar de estar já com uma idade avançada, ele era ainda querido pelos seus criados, pelas pessoas que estavam na corte, para que elas cuidassem dele. Mas, no entanto, acontece uma situação tremenda. Um dos filhos de Davi, mais uma vez, tenta tirar vantagem do facto de Davi já ter uma idade avançada. E por isso mesmo, ele autoproclama-se herdeiro do trono de Israel. Ele pensa então, eu sou o legítimo herdeiro, eu vou assumir o papel do meu pai. Esta história parece que já não é nova, nós já vimos isto acontecer e imagine-se por quem vai ser o dos filhos de Davi que vai agir desta forma. Você que tem acompanhado o programa ao longo destes meses, eventualmente já detectou um pouco de onde poderá surgir esta situação. Mas vamos ver o que diz o texto bíblico no verso 5. Por essa altura, o príncipe Adonias, cuja mãe era Agita, decidiu por si próprio ocupar o trono em lugar de seu pai. Reuniu carros, cavaleiros e recrutou 50 homens a pé. Ele era uma pessoa que o pai nunca tinha sabido disciplinar, nunca fora contrariado nem repreendido. Era um indivíduo extremamente bem parecido. Absalão fora seu irmão mais velho. Procurou igualmente ganhar a confiança do general Joabe e de Abiatar, o sacerdote, aos quais concordaram em colaborar nos seus intentos. Mas houve alguns que permaneceram fiéis ao rei Davi e que recusaram apoiar Adonias, como foi o caso do sacerdote Zadok e Benaías, o profeta Natã e ainda Simei, René e outras altas patentes do exército do monarca. Adonias foi então até En-Rangel e lá sacrificou ovelhas, vacas e bodes cevados, junto à pedra de Zolete. Então convidou todos os irmãos, os outros filhos do rei Davi, assim como figuras de relevo de Judá, pertencentes à casa real, pedindo-lhes que assistissem à sua coroação. Não convidou, contudo, nem o profeta Natã, nem Benaías, nem os outros chefes que tinham permanecido leais com o seu irmão Salomão. Vemos aqui um episódio, mais uma vez, de um dos filhos de Davi a tentar usurpar o trono ao seu pai. Adonias era certamente um homem extremamente orgulhoso. Por outro lado, ele era um homem bem parecido, era irmão de Absalão. Agora já identificaram a história, não é? Adonias e Absalão eram irmãos, filhos da mesma mãe e filhos de Davi. Absalão foi aquele que liderou uma revolta contra o seu pai alguns anos antes. E parece que Adonias, na realidade, queria seguir os passos do seu irmão mais velho. Vemos aqui que Davi teve algumas dificuldades em ser um pai equilibrado, um pai correto. O texto bíblico nos diz que ele não soube disciplinar os seus filhos.
que ele não soube repreender, que ele não soube cuidar dos seus filhos, nunca os contrariou. Isto revela um pouco que Davi era realmente um pai ausente. Poderíamos dizer que Davi foi um fracasso bem-sucedido. Foi um fracasso como pai, mas ao mesmo tempo bem-sucedido como rei. E infelizmente verificamos que há por vezes pessoas assim. São pessoas que são um fracasso em casa, não conseguem ter uma relação saudável com a esposa, não conseguem manter uma relação saudável com os filhos, mas no entanto a sua carreira profissional vai de vento em popa, são extremamente bem-sucedidos. É necessário nós compreendermos o que é que valorizamos na nossa vida. Aonde é que nós colocamos o nosso coração? Nas pessoas ou na fama, no poder, no dinheiro, na carreira? O que é que nós valorizamos mais? Os relacionamentos ou aquilo que são as coisas à nossa volta? Infelizmente, às vezes verificamos que as pessoas fazem uma aposta errada. É importante ter uma carreira profissional, eu não nego isso. É importante se envolver em ações cívicas, não nego isso. É importante agir na área social, não nego de forma alguma a importância disso. Mas é extremamente importante cuidarmos da nossa família, cuidarmos dos nossos filhos, darmos uma educação equilibrada aos nossos filhos, aprender a dizer não aos nossos filhos. Infelizmente, muitas vezes há pais que não sabem dizer não, não sabem disciplinar com amor e com firmeza os seus filhos. E o resultado disso é realmente uma sociedade de delinquentes. Vemos aqui que o próprio filho de Davi procurava usurpar o trono ao seu pai. Isto porquê? Porque Davi nunca fora capaz de contrariar nem de repreender os seus filhos. O resultado disso é realmente uma ausência de disciplina, o resultado disso é rebeldia, é jovens e adultos que não sabem respeitar a autoridade, jovens e adultos que não sabem respeitar os mais velhos, jovens e adultos que não sabem viver em sociedade, porque nunca foram contrariados. Eu creio que é importante que os pais aprendam com as lições até negativas de Davi. Ele aqui mostrou claramente que não foi um bom pai. Ele não soube disciplinar os seus filhos. Ele não soube ensinar os seus filhos princípios que ele próprio tinha para a sua vida. E por isso mesmo vemos que Adonias, já olhando para o seu pai que estava velho, então acha-se no direito de tomar a posse do trono. E por isso começa a agir de uma forma dissimulada, a tentar arranjar aliados para esta sua ideia. E ele conseguiu alguns aliados de peso, como Joabe, que eram dos generais importantes das tropas de Israel. Mas o texto continua no verso 11 a dizer: Natã, o profeta, foi ter então com Batseba, mãe de Salomão, e perguntou-lhe: Estás a dar-te conta do que anda a suceder? Adonias, o filho da Agita, vai tornar-se rei sem que Davi, o nosso Senhor, saiba sequer. Se queres conservar a tua vida e a do teu filho Salomão, faz exatamente o que eu te vou dizer. Vai ter com Davi e põe-lhe esta questão: Meu senhor, não me prometeste tu que o meu filho Salomão te sucederia no trono? Por que razão está então Adonias a reinar? Vemos aqui que o profeta Natã agora entra em campo e tenta equilibrar esta situação, mas o verso 22 ainda diz: Enquanto ele falava, o criado do rei veio então dizer-lhe: Está o profeta Natã ali fora e quer-te falar. Natã então entrou e fez uma profunda vénia na frente do soberano, perguntando-lhe: Meu senhor, designaste Adonias para ser o rei em teu lugar? É ele o príncipe que designaste para se sentar no teu trono? Hoje mesmo celebrou ele a sua coroação, sacrificando vacas, bodes gordos e um sem número de ovelhas, convidando, para além disso, o general Joabe e o sacerdote Abiatar a assistirem a essas celebrações. Lá estão eles a festejar, a beber e a gritar: Viva o rei Adonias! Então agora Davi é informado acerca da forma como Adonias estava a proceder. E o texto bíblico continua: Tornem a chamar Batseba, disse Davi. Ele tornou a entrar nos aposentos e ali ficou frente do monarca. Este prometeu-lhe: Tão certo como é estar vivo o Senhor que me salvou de todos os perigos, assim eu decreto que o teu filho Salomão será o rei que me sucederá no trono, tal como tinha garantido antes na presença do Senhor de Israel. Batseba tornou a curvar-se perante ele e exclamou: Estou-te muito grata, Senhor.
que o rei, meu senhor, viva para sempre. Aqui foi realmente de grande contentamento que Batseba ficou. Ela viu confirmada então a promessa que Davi havia dito de que Salomão seria o sucessor do trono. O texto bíblico diz ainda no 32: ordenou o rei: agora chamem o sacerdote Zadok mais Benaías, que o profeta Natã torne a vir cá igualmente. Quando eles chegaram, disse-lhes: levem-me Salomão, mais a minha guarda real, a Gion. Salomão deverá ir montado no meu cavalo pessoal. Ali Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, deverão ungí-lo rei sobre Israel. Tocarão a trombeta e gritarão: viva o rei Salomão! Quando regressarem com ele aqui, deverá sentar-se no meu trono como novo rei, porque foi ele quem eu ungi rei de Israel e de Judá. Que assim seja, louvado seja Deus, respondeu Benias, e acrescentou: que o Senhor seja com Salomão como foi contigo, e que o seu reino seja ainda maior que o teu. O sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaías e o contingente da guarda pessoal do rei levaram então Salomão a Gion, montado no cavalo do soberano, e ali Zadok pegou num recipiente contendo óleo sagrado do tabernáculo, derramou-o sobre Salomão. As trombetas tocaram e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Vemos aqui a unção de Salomão como rei. Davi tenta contornar esta situação, uma atitude injusta de Adonias, fazendo as coisas como devem ser, fazendo as coisas corretas. E o texto bíblico continua: seguidamente regressaram todos a Jerusalém, desfilando no meio de uma grande alegria, de muita música, tendo isso durado o dia inteiro. Adonias e os seus hóspedes começaram a ouvir toda aquela euforia, aquele barulho, na altura que finalizavam o seu banquete. O que é que se está a passar? Perguntou Joabe. Que alvoroço é este? Estava ele ainda a pronunciar estas palavras quando apareceu de rompante Jonatas, o filho do sacerdote Abiatar. Podes entrar, disse Adonias, porque és um homem bom, deves ter boas notícias para me dar. O rei Davi constituiu Salomão sobre o trono, exclamou Jonatas. O monarca enviou-o a Gibeon na companhia de Zadok, o sacerdote, e o profeta Natã e Benaías, protegido pela guarda real, e ia montado no próprio cavalo do rei. Zadok e Natã ungiram-no como o novo rei. Neste momento já regressaram e toda a cidade está em festa, celebrando o acontecimento. Por isso é que se ouve este barulho. Salomão está sentado no trono e o povo felicita o rei Davi, dizendo: que Deus te abençoe, ainda mais através de Salomão do que te abençoou pessoalmente. Que o Senhor torne o reino de Salomão ainda maior que o teu. O rei está deitado nos seus aposentos e aí recebe as felicitações das pessoas, dizendo também: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que escolheu um dos meus filhos para se sentar no meu trono, mantendo-me em vida ainda para ver isso. Então Adonias e os seus hóspedes deixaram logo o banquete e fugiram com medo, receavam pela sua própria vida. Vemos como Davi agiu com sabedoria a uma atitude de rebeldia de Adonias. Apesar de Adonias fazer as coisas de uma forma errada, não quer dizer que Davi tivesse de fazer igualmente as coisas de forma errada. E isto é uma grande lição para nós. Nem sempre quando os outros agem de mal para conosco, nós temos de agir de uma forma errada para com eles. Podemos ainda ter a opção de fazer as coisas corretamente, mas isso está nas suas mãos. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.